Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje farei aqui mais uma leitura de tarot terapêutico. É uma leitura geral, atemporal, por ressonância energética. Então, se você está aqui, certamente tem alguma mensagem que é importante para o seu momento, ou para algo que esteja acontecendo agora aí na sua jornada, ou para algo que ainda vai acontecer, tá? Peço que você, então, escolha uma das 3 imagens que eu vou colocar na tela. É uma leitura de múltipla escolha, então nós temos 3 grupos de pessoas com mensagens específicas. Mas caso você escolha uma dessas leituras e veja que não ressoe tanto assim com você, peço que você também olhe as outras 2 leituras, tá ok? Porque nem sempre no momento onde você escolhe a imagem, você está muito conectado ou consciente. Então, para você também fazer uma escolha mais assertiva, peço que você nesse momento feche os olhos, respire profundamente, inspirando e expirando o ar lentamente. Isso traz a sua presença aqui para o agora, te deixa mais calmo, diminui o fluxo de pensamentos e assim você pode escolher de forma mais assertiva. Então, inspire e expire o ar profundamente. Olhe as 3 imagens que eu estou colocando aí na tela. Observe o formato, a sensação que a imagem te traz. Qual dessas 3 imagens ressoa mais com você? Escolhida a sua imagem, peço que você vá aqui na descrição do vídeo, que tem a minutagem correta, onde inicia cada uma das imagens, tá? Para você ir na que você escolheu. E a gente se vê lá então. Até! Bom, vamos começar aqui com as pessoas, com o grupo de pessoas que escolheu a imagem de número 1. Tá? Eu vou começar aqui tirando um direcionamento com o tarô do Osho. Peço que você continue respirando profundamente, isso te torna mais receptivo para a mensagem. Carta dos Amantes. Vou tirar também mais um direcionamento aqui com o oráculo dos 7 chakras. Carta do instinto. Mais uma aqui com o meu baralhinho cigano. Carta do navio. Vamos tirar agora aqui com o tarô um aspecto mental, emocional, material e espiritual de ação. Aspecto mental. 9 de espadas. Aspecto emocional. Rainha de espadas. Aspecto material. 3 de paus. Aspecto espiritual e de ação, de movimento. Nossa, gente, muito espadas. Espera aí. 8 de espadas. Eu vejo você nesse momento, ou em algum momento ainda que vai acontecer, numa necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, tá? Principalmente para a questão de um relacionamento aqui, mas não necessariamente, pode ser também uma questão de trabalho. O ponto-chave aqui é que tem algo dentro de você em ebulição, em conflito profundo por uma necessidade de mudança, de ir embora para algum outro lugar. Pode ser uma mudança física, mas não necessariamente, pode ser uma mudança de relacionamento, pode ser que tenha alguma outra pessoa, ou simplesmente a necessidade de estar só, de seguir a sua jornada só por um tempo, para que você consiga experienciar coisas novas. Porque eu sinto aqui alguém
totalmente desgastado mentalmente, emocionalmente falando, tá? Essa carta do instinto, ela fala de liderança, de proteção, né, do instinto do lobo aqui, que aparece nessa imagem, que traz essa ideia da necessidade de você estar à frente da sua vida, de você pegar as rédeas de si mesmo e se direcionar. É um guia interior. Tem algo dentro de você que é como se nesse momento você já não conseguisse mais segurar, tá? Você não consegue mais segurar levando as coisas da mesma forma ou continuando neste relacionamento, ou continuando neste trabalho. Aqui nós temos no campo mental a carta do 9 de espadas, que é uma carta que fala de culpa, arrependimento, pensamentos negativos. O foco da cabeça, da mente, no negativo, nas preocupações. É uma preocupação angustiante. É alguém que não está conseguindo se ajudar. A sua própria mente, nesse momento, está te deixando muito tenso, muito preocupado, muito insatisfeito com a sua realidade, tá? Ou com este relacionamento, ou com este trabalho. Então é como se, por mais que você se sentisse muito conflitante, eu sinto aqui uma coisa assim de, nossa, não aguento mais isso, não suporto mais essa realidade do jeito que ela está. Não suporto mais a minha mente do jeito que ela está. Alguém querendo fugir, inclusive, de si mesmo nesse momento, porque não está conseguindo olhar de frente para a situação e conseguir enxergar a saída, e conseguir enxergar soluções. É alguém que não está conseguindo ver as soluções, não está conseguindo ver, não está conseguindo ter uma visão otimista, tá? Mas eu sinto aqui que isso vai mudar, tá? Porque dentro de você está crescendo, essa coisa está crescendo, essa insatisfação está crescendo, esse conflito está tomando uma proporção que ele vai chegar a um ponto onde você vai simplesmente ter que tomar uma decisão, ter que agir. Então pode ser aqui alguém precisando iniciar um novo negócio, pode ser alguém precisando ir atrás de um novo trabalho, ou alguém querendo sair de um relacionamento para ir para um novo relacionamento, ou com uma necessidade muito grande de estar só. Preciso de um tempo para mim, preciso experienciar coisas novas, curtir, sabe, conhecer novas pessoas, preciso realmente de novos ares. Então aqui nós temos também no campo emocional a carta da Rainha de Espadas, que é uma carta que fala de planejamento, é uma mente analisando, estudando, mentalizando, idealizando uma nova realidade. É alguém que não está satisfeito com, se for uma relação, não está satisfeito com a relação, já existe aqui uma certa frieza, uma dificuldade de comunicação. Só que eu sinto você aqui num excesso de racionalização, tentando se justificar para você mesmo, por que não, né, não sei se eu vou, porque existe um profundo medo aqui, tá? Só que essa vontade de mudança, ela tá tão forte, ela só tá crescendo mais a cada dia, que vai chegar um momento em que vai ficar insuportável. E você vai ter que tomar essa decisão. Porque tem aqui realmente um aspecto de culpa também, no sentido de talvez eu não posso deixar essa relação, né? Mas eu vou machucar outra pessoa, e se eu deixar essa outra pessoa, será que eu não vou me arrepender? Se eu deixar esse trabalho, será que eu não vou me arrepender? Se eu iniciar esse negócio, será que né, não vai dar errado e eu vou piorar a minha situação ao invés de melhorar? Então é alguém que está tomado pela preocupação, por uma visão negativa também, não está conseguindo nesse momento ter uma visão mais ampla, mais expansiva, ou uma visão otimista, né? Eu sinto aqui que falta um pouco de fé também, tá? No campo material, nós temos a carta do 3 de paus, que é uma carta que fala de expansão, de crescimento, de ter uma visão otimista, de querer agir, de querer materializar uma nova situação. Então, seja no relacionamento, como eu disse, no relacionamento, trabalho, negócios, enfim, seja qual situação for, tem algo crescendo dentro de você, um desejo por mudança. Eu sinto aqui que você nem sabe ainda muito bem se é isso mesmo que você quer,
Eu acho que talvez seja isso também que possa estar te angustiando, tá? Isso é normal quando a gente quer ir para um novo terreno, quando a gente quer ir para uma nova coisa. Este novo é um mistério para nós, né? Porque o novo é exatamente aquilo que eu ainda não conheço, que eu ainda não vivenciei, que eu ainda não sei muito bem como é. É exatamente isso, exatamente por você não saber o que está te movendo, que está latejando dentro de você. É uma vontade de algo que você ainda não conhece, que você ainda não sabe o que você ainda não sabe como é. É como se você estivesse tentando se segurar, tentando se manter em algo que para você já não tem mais nada a ver, que não surte mais nem uma emoção para você, tá? Não tem mais emoção aqui, ó. Eu sinto você muito racionalizando, com uma comunicação muito analítica, com uma realidade muito distante, talvez, do que você gostaria, emocionalmente falando, de satisfação emocional, aqui nós não temos. Então, eu sinto que, embora você não saiba exatamente o que vai ter ali à sua frente quando você tomar essa decisão, essa só essa empolgação de você estar indo para algo novo é algo que já pode ser muito bom para a sua jornada, para te trazer experiência, para te trazer uma nova experiência. Então, eu vejo aqui alguém bloqueado, se impedindo, se segurando, uma parte de você te colocando no cabresto e não te deixando se movimentar. É um aprisionamento, né? Com esse 8 de espadas aqui, nós temos um aprisionamento da pessoa que não está conseguindo enxergar a solução. É um aprisionamento pelo medo, o medo que aprisiona, o medo que aprisiona. O medo também o medo é um instinto de proteção nosso, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes esse instinto de proteção, né, do nosso corpo, do nosso sistema, que ele nos protege do novo, porque o novo pode ser perigoso, o novo pode ser instável, o novo pode ser incerto, o novo pode trazer prejuízos, perdas, problemas, perigos, né? Então, existe esse guia interior te dizendo que você precisa ir além desta voz do medo. Tem algo dentro de você que, por mais que você queira ignorar, por mais que você esteja tentando levar a vida, empurrar com a barriga, digamos aqui, eu sinto aqui alguém vivendo, acordando, vivendo o seu dia sem nenhuma emoção, sem nenhuma. A pessoa só consegue pensar em sair do que ela está. Ela só está conseguindo, você só está conseguindo nesse momento acordar e passar o seu dia pensando: eu preciso sair daqui, eu preciso terminar essa relação, eu preciso de uma coisa diferente, eu preciso de uma coisa nova, eu preciso de uma coisa nova, eu preciso de uma mudança, eu quero mudança. É alguém que o seu corpo está aí, mas a sua mente já está indo, sua mente já está lá. Ela já está indo para outra realidade, ela já está indo para outro relacionamento, ela já está indo para outra experiência. Ela já está indo para esse novo, seja lá o que for esse novo para você, tá? Aqui, eu vejo alguém com muita dificuldade de decidir, de tomar decisão. A pessoa fica ruminando. Essa aqui também é uma carta de ruminação. Ruminando, só pensa, 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 se angustia, fica desesperado, fica ansioso, e não consegue sair do lugar, tá? Essa carta aqui que veio no aspecto material também do 3 de paus, fala de alguém que quer experienciar coisas novas, quer experienciar profundamente. É alguém que já tá dando o primeiro passo. Então, se você ainda não está dando o primeiro passo, eu sinto que logo mais você se sentirá obrigado, impelido por si mesmo, por essa voz interior aqui, por esse mestre interior aqui, aí, vai com medo mesmo, vai do jeito que dá, vai do jeito que você consegue, faz pequenos movimentos e depois você vai aumentando esses movimentos para que você consiga sair, mesmo que você não saia rápido, que você consiga começar a sair, tá, dessa situação. Então, aqui essa carta do 8 de espadas também nos convida a sermos
maiores do que os nossos medos, tá? Porque o medo, ele sempre vai existir, ele é um mecanismo natural do nosso corpo, da nossa mente, né, do nosso sistema para nos proteger, mas você precisa pegar as rédeas de si mesmo, precisa se liderar. Você precisa entender o que, que sua alma está pedindo para você, né? Porque se você está nessa situação mental de profunda angústia, sofrimento, limitação, prisão, eu sinto você limitado, você olhando para a sua vida e falando, nossa, eu não estou vendo mais graça, não estou sentindo mais, não estou mais me sentindo vivo, tá? Eu sinto isso aqui. Eu não estou mais me sentindo vivo fazendo isso, ou estando aqui com essa pessoa, ou estando nessa situação. Então, essa é uma leitura que te pede, que te aconselha. Aproveite a oportunidade, porque vai ter uma oportunidade para você, tá? Vai ter, além desse próprio impulso interno, te guiando para que você tenha essa coragem. Essa aqui também é uma carta de coragem, de ter confiança em si mesmo, de ter confiança no seu instinto, na sua intuição, no seu guia interno, de que você precisa se movimentar, você precisa se mover, tá? Aqui eu sinto o conselho claro, mova-se, mova-se. A carta do navio também é uma carta de movimento, de mudança, de deslocamento, seja mental, seja físico, seja emocional. Aqui eu sinto que se você continuar ouvindo os seus medos, as suas inseguranças, achando que não tem nada melhor para você, ouvindo seus pensamentos negativos, né, dando vazão para os seus pensamentos negativos, você não vai sair do lugar, tá? Então você precisa ter essa coragem, confiar nesse sentimento, nesse desejo que está querendo te dizer alguma coisa, que está querendo te levar para algum lugar, e fazer uma escolha e tomar uma decisão. Eu sinto aqui, se for uma questão de trabalho, vai aparecer uma oportunidade de trabalho para você, tá? Ou alguma parceria também no sentido de negócios, empreendimentos, tá? Se for trabalho, pode ser uma empresa também, ou alguém querendo te contratar. E mais principalmente aqui, para a maioria das pessoas, é uma questão de relacionamento. Eu sinto talvez até mesmo aparecendo uma nova pessoa que vai te trazer mais ainda essa necessidade de decisão, de escolha, né? Porque talvez você precise sair de alguma situação para que você consiga entrar nessa nova situação aqui, tá? Que é uma situação com a qual você tem mais afinidade, que ressoa mais com a sua alma, que faz mais sentido para você, que vai te trazer emoção de novo também, tá? Vai te trazer um sentimento de pertencimento, de validação, de aceitação, de satisfação, de alegria, tá? Então, tanto aqui para relacionamento como para qualquer outra questão, eu sinto que tem para você, se não apareceu ainda, vai aparecer nos próximos momentos, uma oportunidade de mudança, de novas experiências, novas sensações. Eu sinto aqui você realmente saindo de um lugar muito difícil, muito escuro, muito frio, tá? No sentido de já não tem sentimento aqui, já não tem crescimento, já não tem expansão. Então, é você nessa energia no material, fala aqui que você vai ter essa oportunidade, tá? Vai abrir, é uma carta de abrir os horizontes, é uma carta de alguma coisa surgindo no seu horizonte como possibilidade de materialização, tá? De crescimento, de uma nova experiência que vai te trazer um tesão, vai te trazer uma curiosidade, vai instigar, vai fazer a sua alma se sentir viva novamente, tá? Eu vejo aqui você se libertando de uma situação. Essa libertação, ela primeiro precisa ser mental, né? No sentido de, sim, independente do que vai acontecer ou deixar de acontecer, eu não posso me privar de viver alguma coisa que eu estou desejando só porque eu tenho medo de que não dê certo. Porque a vida se trata exatamente disso, tá? É lógico que nós temos que fazer as coisas com planejamento, conhecer, estudar a situação, nessa nova situação, para ir com o máximo de informações possível para essa nova coisa. Não é sair se jogando de cabeça em qualquer coisa, não é isso, tá? Isso aqui é uma carta de planejamento, de estratégia, de análise, de paciência para estudar ali, obter mais informação. Eu não vou assim sem saber de nada, se for um novo relacionamento. Vou conhecer essa pessoa, vou conversar bastante com ela, vou me encontrar com ela, vou ter momentos com ela antes de já me apegar, que também assim é uma característica da Rainha de Espadas,
ela não se coloca em situações perigosas antes de analisar bem, tá? Então, obviamente que nem sempre a gente consegue ter toda a informação sobre algo, sobre alguém, mas a Rainha de Espadas é alguém que não faz as coisas por impulsividade, ela faz já ela tem uma paciência e uma análise muito profunda ali, e ela vai obter o máximo de informações possíveis e sempre ali também com o pé atrás, né? Então não é para você simplesmente ignorar a voz do medo, acho que também isso nem é possível, né? A gente ignorar esse nosso próprio mecanismo de medo. Aqui você tem que agir sim, independente do medo, mas não é para agir de qualquer forma, não é para sair se jogando na primeira aventura, tá? É para você se permitir mais. Eu sinto aqui que você precisa se permitir viver mais, tá? Caso contrário, a sua vida pode ficando cada vez mais angustiante, cada vez mais insatisfeita, você sentindo cada vez mais que você está perdendo, que você não está vivendo, que você está perdendo sua vida, que você está perdendo o seu tempo, que você não está vivenciando nem de perto a realidade que você gostaria. Então aqui eu sinto que você precisa sim agir com calma, tá? Agir com racionalidade, analisar bem este novo que você quer, antes de sair se jogando, né? E de se apegar, se for uma questão de relacionamento, e conhecer bem essa pessoa, conversar bastante com ela, experienciar mais coisas com essa pessoa antes de sair já se comprometendo ou deixando que as emoções tomem conta, né? Mas certamente aqui tem alguma coisa que vai ser muito forte para você, de oportunidade de pessoa ou de trabalho, que vai fazer com que você se sinta profundamente motivado a se movimentar, a fazer uma escolha, a sair de alguma coisa ou a entrar numa nova situação, tá? Bom, eu acho que é isso para o grupo número 1. Se essa leitura você acha que não ressoou tanto assim com você, ou somente algumas partes, você também pode olhar as outras 2 leituras, que certamente vão ter mensagens para você também. Se você está aqui, é porque tem algo importante, valioso, de utilidade para você nesse momento. Então, eu peço que você, se você gostou dessa leitura, se ressoou com você, que você deixe o seu like, que você também comente aqui o que você achou, se ressoou ou não com você, me conta um pouco aí da sua história, do seu momento também, lembrando que isso aqui pode vir a acontecer ainda, tá? Então eu sinto aqui uma energia muito boa, muito maravilhosa, embora você esteja com a sua mente completamente caótica por conta dessa mudança, essa mudança vem para você se sentir mais vivo, essa mudança vem para você se sentir mais capaz, mais confiante, para você se sentir mais líder da sua própria realidade. Tá bom, pessoal? Gratidão imensa e eu vejo vocês até a nossa próxima leitura. Vamos lá, pessoal que escolheu a imagem de número 2. Peço que você continue respirando profundamente, isso te torna mais receptivo, mais tranquilo para absorver a mensagem. Vou tirar um direcionamento aqui com o tarô de Osho. Carta da mudança. Mais um direcionamento aqui com o oráculo dos 7 chakras. Carta do vitimismo. Aqui um desafio com o baralho cigano. A carta do sol. Vamos tirar aqui um aspecto mental, um emocional, material e espiritual com o tarô. Aspecto mental. Nós temos uma torre. Emocional. Nós temos o Rei de Ouros. Material. A carta da força. Ação espiritual. Temos uma roda da fortuna. Nossa, nós temos
Roda da fortuna 2 vezes aqui, temos uma grande mudança aqui, hein? Então nós temos aqui claramente uma mudança, um giro 180 graus. Uma mudança repentina, e eu sinto que é uma mudança para melhor, para crescimento, para expansão. Porém, nós temos aqui uma energia de resistência à mudança. Já falei aqui em várias leituras sobre esse mecanismo, eu acho que é muito importante, é um ponto muito chave para a vida de todos nós, porque nós sempre desejamos coisas, que aconteçam coisas, acontecimentos, conquistas, mas nós temos resistência à mudança. Então, a gente tem uma cisão, uma dualidade, uma ambivalência dentro de nós, né? O universo é todo pautado nessa dualidade, ele é todo constituído dessa forma dual. Então, aqui nós temos essa dualidade interna. Então, por um lado, eu quero melhorias, eu quero mais prazer, eu quero mais satisfação, e pelo outro, tem uma outra parte em mim que quer segurança, que quer estabilidade, que quer previsibilidade. Isso faz parte do nosso sistema humano, tá? O nosso sistema mesmo, ele é programado para buscar coisas previsíveis, seguras, estáveis, porque isso traz para a gente essa sensação de que a gente está no controle, né? É um mecanismo de preservação, de sobrevivência, tá? Só que o que acontece? Se a gente se deixa levar por esse mecanismo, obviamente que ele nos protege de perigos, de situações que não são boas para a gente, mas muitas vezes ele acaba limitando a gente também da expansão, nos limitando de expandir, de crescer, de mudar para coisas melhores, para experienciar coisas maiores. Então a gente precisa mediar, né, esse sistema de proteção. A gente não pode simplesmente se deixar levar pelo medo, né, se deixar excessivamente levar por essa necessidade de preservação. Porque se a gente fica somente preservando, a gente tem que utilizar, a gente tem que saber utilizar e lidar com esses dois mecanismos que são importantes para que a vida tenha movimento e fluidez, que é movimento de expansão e de contração. A preservação, esse mecanismo de preservação, que é regida pelo medo, tá? Pela insegurança, esse mecanismo, ele tem um movimento de contração. Então, a gente vai estar sempre ali se encolhendo, né? A gente vai estar ali numa posição de recuo, de resistência a tudo o que aparece para nós como uma oportunidade, porém também como um risco. A vida é um risco, tudo na vida envolve risco. Então, a pessoa que ela não se arrisca, ela também, obviamente, acaba não experienciando coisas maiores, coisas, né? Não experienciando muita coisa, aliás, tá? Você deve conhecer aí pessoas que você vê, a pessoa passa-se 10, 20 anos e a pessoa está exatamente igual, tá? A pessoa não conquistou coisas, não evoluiu nem mentalmente, nem emocionalmente. Então, todos nós conhecemos pessoas assim. São pessoas que provavelmente elas se deixam simplesmente ser governadas por este mecanismo de preservação, né? Sempre ali buscando o que é estável. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que também, muitas vezes, está sempre insatisfeita com a vida, né? Reclamando ali da vida, que não tem sentido, ou que a vida está chata, ou que ela não tem o que ela precisa, ela não tem o que ela gostaria, porque é uma pessoa que não se arrisca, ela não vai ser mais forte do que o medo dela, do que a zona de conforto, né? Que não é confortável. Então, ela não tem essa autoconfiança, ela não tem essa ambição até, tá? Porque a ambição é uma coisa boa. Se a gente não tem ambição também, a gente fica no mesmo lugar, tá? A ambição, de alguma forma, querendo ou não, esse impulso de energia muito forte para que a gente veja o nosso externo, ou mentalize ou idealize, tenha uma ideia de alguma coisa e vá atrás disso para materializar, para vivenciar isso, para experienciar isso. A ambição só não é boa quando ela é desmedida, tá? Então aqui eu vejo um acontecimento repentino, uma mudança repentina, que vai fazer com que você, ou a pessoa que você está lidando, não sei exatamente aqui qual é o cenário, né, a situação, você vai encaixar para a sua realidade, que vai ser obrigada a mudar.
A melhor coisa que você faz aqui é não resistir à mudança. Tá? Porque muitas vezes quando a gente fica protelando, procrastinando, deixando, né? Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero uma conquista nova, eu quero uma coisa diferente, mas eu vou jogando isso para depois, chega um determinado momento em que a vida vem e fala, não, chega, já que você não vai fazer um movimento, eu faço por você. Enfim, a energia pulsante da própria vida, a mudança é o mecanismo da própria vida. O universo está em expansão. Tudo que está dentro desse universo está em constante transformação, mudança e expansão. Se você passa a sua vida, passa anos da sua vida se contraindo para não sair ali do mesmo lugar, para ficar sempre ali cabendo naquele quadradinho, porque aquele quadradinho é conhecido, aquele quadradinho é seguro, você já domina ali como é que você vive ali, como é que você sobrevive neste quadradinho. Você consegue até manter isso por um tempo, mas vai chegar um dado momento, você consegue manter, mas vai ficando ruim dentro de você. A sua relação de você com você mesmo, ela fica empobrecida, ela fica estagnada. Você não consegue explorar as suas habilidades, seus conhecimentos, suas capacidades, porque você está sempre ali fazendo a mesma coisa, lidando com as mesmas pessoas, lidando com os mesmos problemas, lidando com a mesma lamentação, que também é a carta do vitimismo. Então, a carta do vitimismo é a pessoa que ela não consegue ainda ter consciência de se autorresponsabilizar pela sua vida. Então, tudo aquilo que eu não posso controlar aquilo que acontece comigo, mas eu posso controlar como eu reajo às coisas que acontecem. Eu posso também me direcionar para conquistar as coisas que eu gostaria de ver na minha realidade, tá? Então, aqui eu vejo aqui também alguém que quer uma mudança, de fato tem uma parte sua que quer uma mudança, que também já está assim. Eu sinto aqui alguém que está numa realidade que não é a que ela gostaria, tá? Não é dessa forma. Obviamente que a gente nunca vai viver a realidade exatamente do jeito que a gente gostaria, né? Tudo do jeitinho que a gente gostaria. Mas eu sinto aqui alguém que meio que deixou sonhos engavetados, adiou tudo, deixou tudo para trás, deixou tudo guardado, tudo reprimido, tá? É alguém que valoriza mais a questão da estabilidade do seguro do que a questão emocional. Eu sinto aqui talvez até alguém meio dessensibilizado emocionalmente. Ou seja, eu perdi um pouco da minha sensibilidade para a vida, eu não sinto mais muito as coisas. Para mim, aí se tiver ali comida, dormir, né, um sono, um lugar para dormir, um lugar para comer, o básico assim, eu já para mim já tá ok, né? Eu não fico feliz, mas eu também o fato de ter que me mover muito mais para que eu consiga ser mais feliz faz com que eu me sinta inseguro, incomodado, e aí eu acabo preferindo sempre ficar ali onde está mais conveniente, onde está mais confortável, entre aspas, né? Que já tem uma previsibilidade. Só que eu sinto que uma parte de você já está de saco cheio disso. É essa a verdade que eu sinto aqui, tá? Porque tem uma lamentação, uma reclamação. E essa carta do vitimismo é alguém que está sempre botando a culpa em alguma outra coisa. Ah, porque a vida não me dá isso. Ah, porque a vida é assim mesmo, né? Não posso fazer nada. Se não tá bom para mim, né, por conta do país, da política, ou o universo, ou Deus, sei lá, ou qualquer outra pessoa, a minha mãe, o meu pai, qualquer outra pessoa, minha esposa, meu esposo, vai sempre jogar a culpa da infelicidade, da insatisfação em outra coisa. Né? A pessoa não se autorresponsabiliza, porque ela não tem consciência de que a criação da realidade dela depende de como ela se direciona, de como ela age, de como ela pensa, de como ela sente, de como ela desenvolve as habilidades, os talentos dela, como ela está utilizando a energia dela, como é que eu utilizo minha energia, como é que eu canalizo, direciono minha energia para criar uma realidade mais coerente com o que o meu coração quer. Eu sinto aqui alguém que é muito teimoso, talvez, também essa carta aqui que saiu também do Rei de Ouros, fala de alguém que tem essa, né, que além de gostar de segurança, de previsibilidade, como eu já disse, né, também tem aqui uma certa segurança, já tem um certo conforto, como eu disse, mas eu sinto aqui uma coisa mais do básico, né?
do básico necessário para sobreviver. E é alguém também que pode ser muito rígido, tem muita dificuldade de pensar diferente, de agir diferente. É aquela pessoa que realmente ela gosta de rotina, de saber o que vai acontecer, né? De pelo menos pensar que sabe que está tudo sob controle, que ela sabe que, né, que se ela manter ali aquela rotina, se ela fizer ali ela tem uma garantia de que vai ficar, né, tudo bem, entre aspas, mas ao mesmo tempo falta emoção. Não tem emoção nesse jogo aqui, né? Tirando aqui na carta do desafio, que é justamente uma carta de positividade, de sucesso, de alegria, de vivacidade, de vitalidade, que é a carta do Sol, mas ela veio na posição de desafio. Significa que o que está faltando aqui para essa pessoa, o que está faltando para você, é você se dar a oportunidade de se permitir mudar, se permitir, sim, ficar provisoriamente insegura nos processos de mudança, mas sabendo que isso vem para te expandir. Toda mudança é uma oportunidade de expansão, ou seja, a mudança traz o que? Uma nova vivência, uma nova experiência, um novo conhecimento, uma nova sabedoria, uma nova habilidade. Então, aqui eu sinto que tanto para a questão de relacionamentos, quanto para a questão de trabalho, enfim, vida pessoal, vida familiar, tem uma mudança inevitável acontecendo. Talvez aqui, com essa carta da Torre, que é uma ruptura, tenha uma ruptura de relacionamento e uma certa teimosia e rigidez e resistência em querer mudar, em sair dessa estabilidade, em sair dessa zona de conforto, tá? Mas eu vejo que aqui é inevitável, tá? É inevitável e é para o bem. Essa mudança, a princípio, pode parecer incômoda, porque toda mudança tá incômodo, porque como eu já expliquei várias vezes aqui em outras leituras, toda mudança envolve saída de um terreno conhecido para um terreno desconhecido. Isso é desconfortável. É desconfortável para o nosso sistema de segurança entra em alerta. Fala, opa, perigo, perigo, este terreno eu não domino, este terreno eu não sei o que pode acontecer, neste terreno eu não sei se estou seguro, neste terreno eu não sei se vou me dar bem, se vou ficar bem, se vou sobreviver. Então é o nosso sistema. E tem uma outra parte sua que sim deseja uma vida mais próspera, mais abundante. Pode até ser aqui uma questão de uma mudança para um trabalho muito mais próspero, se for uma questão de trabalho. Porque assim, eu sinto aqui que tem, né, dois grupos, talvez alguns para uma questão de trabalho e outros para uma questão de relacionamento. Se for uma questão de relacionamento, pode aqui envolver uma questão de casamento, tá? Uma ruptura, uma notícia, uma separação, talvez, tá? Mas, a princípio, essa notícia pode ser dolorosa, pode tirar você do seu conforto, pode tirar você da sua estabilidade, mas eu sinto que mesmo você não conseguindo ver logo de cara, que é uma coisa boa, logo mais, com o passar do tempo, você vai ver que foi a melhor coisa que te aconteceu. Vai trazer mais energia, vitalidade, sucesso, clareza, alegria para sua vida, muito mais do que você está experienciando agora. Porque, como eu disse aqui, nós temos uma vitimização, uma lamentação, alguém que não está satisfeito com a situação. Se é um relacionamento que já não tem mais. Já não tem mais de onde extrair alegria, satisfação, harmonia. Se é um trabalho, é a mesma coisa também. Nessa posição que você está, é como se você não estivesse se sentindo realizado, tá? Eu também não estivesse ganhando o quanto você gostaria de ganhar. É só ali, pode ser algo que te garante uma segurança, mas não é algo que te faz se sentir realizado, confiante, não faz você se sentir valorizado, sabe? Sentir que você está exercendo ali um trabalho de alto valor. É algo que realmente só está ali, é uma sobrevivência. Tá uma sobrevivência. Essa carta da força no campo material fala da necessidade de ter, né, de lidar com as mudanças, de ter resiliência, né? Independente da situação, é uma carta que traz a necessidade de autocontrole. Autocontrole de uma forma delicada, de uma forma gentil, de uma forma, como é que eu poderia dizer? Usar a sua sabedoria e a sua destreza, né, para lidar com situações conflitantes. Então, também uma carta de autorregulação emocional.
Então, não é porque está mudando a situação que eu já vou começar, né? Porque aí vem, como eu falei, vem esse apito aí, esse alarme do sistema de segurança nosso. Perigo, perigo, mudança, né? Novo, desconhecido, perigoso e tal. Nesse momento, você vai precisar ter essa esperteza, você vai precisar ter essa consciência, esse autodomínio, para você entender que é um sistema de segurança, tudo isso que vier à sua mente, esses medos, esses pensamentos negativos, esses pensamentos fatalistas, esses pensamentos exagerados de que as coisas que as coisas vão dar ruim, que as coisas vão ficar piores, isso é o seu sistema. Então tem uma parte de você que precisa entender isso e saber lidar, né? E saber se redirecionar. Então eu não vou me deixar levar pela emoção do medo. Eu não vou porque isso é meu sistema de segurança, é o meu próprio sistema querendo me proteger, né, dessa mudança, mas eu sei que, independente do que aconteça, eu posso me adaptar e no final das contas vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Você pode não conseguir enxergar, mas vai ser muito melhor do que você está vivenciando agora, você pode ter certeza. Eu vejo aqui que tanto financeiramente, em questão de melhora de crescimento, quanto se for uma questão de relacionamento. Talvez você saia realmente, se for uma questão de ruptura de relacionamento, você saia para encontrar alguém que esteja muito mais alinhado com você, que esteja muito mais comprometido com você, ou que realmente queira uma relação, que seja uma relação muito mais duradoura, estável, uma relação realmente mais profunda, mais satisfatória, tanto no sentido de recursos, de estrutura, quanto de emoções, tá? Então aqui nós temos uma mudança para melhor. Só que a única coisa que você precisa se atentar é ao seu sentimento, é ao seu mecanismo, é ao seu medo. É a sua teimosia e rigidez em resistência e não querer mudar. Porque aí você pode fazer uma situação que vai ser muito melhor para você, que vai ser muito benéfica para você, não ser tão benéfica assim. Você vai transformar isso em uma lamúria, vai transformar isso numa situação problemática, num motivo para sofrer, ao invés de ser um motivo para vibrar, para comemorar. Então aqui você precisa tomar cuidado com as suas emoções. Eu acho que essa é a chave, você lembrar nesse momento, né, nessa mudança inevitável, nesse momento de instabilidade, de insegurança, que essa insegurança, essa instabilidade, esse desconforto fazem parte do processo da mudança. E você vai atravessar isso. Uma hora você vai começar a se estabilizar de novo. Este novo que você vai acessar, esta mudança, este novo terreno, este novo relacionamento, este novo trabalho, ele começa de uma forma instável, de uma forma, né, que traz aquele medo, aquela insegurança. Mas com o tempo isso vai se estabilizar e vai se provar para você como algo muito melhor e maior do que o que você está vivenciando agora. Aceite essa expansão. Não se prenda até porque você não tem escolha. Aqui a única escolha que você tem é você conseguir lidar com isso de uma forma positiva, sabendo que o que quer que aconteça, você tem a força, a capacidade de aprender, de se adaptar, você tem a capacidade de lidar emocionalmente, e seja, né, mentalmente, emocionalmente ou fisicamente com a situação que está por vir, e que tudo é um processo. Essa insegurança, ela é momentânea, ela é no processo de transição. Depois de um tempo você vai começar a ver a coisa se estabilizando, a coisa se materializando, você dominando o terreno, você dominando os obstáculos, você conseguindo, inclusive, reconhecer mais valor em você, mais capacidade em você, porque é por meio de lidar com os obstáculos que a gente consegue reconhecer o nosso valor e a nossa força. Se não houvessem obstáculos, problemas, coisas, necessidade de criar coisas, a gente não veria, a gente não saberia, a gente não seria capaz de reconhecer quão grandiosos somos nós, de quantas coisas nós somos capazes e de quantas coisas maravilhosas né, cheias de vida, de vitalidade, nós podemos experienciar. A gente só vai conseguir experienciar
coisas diferentes do que a gente já viveu, se a gente sair do terreno conhecido, se a gente ousar, né, se a gente tiver coragem de enfrentar esse medo, né, que em uma parte, como eu falei, é um sistema de segurança nosso, mas até certo ponto ele também começa a desestabilizar, ele começa a aprisionar, ele começa a desequilibrar a gente. A gente vive dominado pelo medo. Uma pessoa dominada pelo medo não conquista nada, não cresce, não amadurece, não cresce, não expande, não realiza. Então aqui existe essa necessidade de você se autorregular emocionalmente. Pegar as rédeas das suas emoções, não com agressividade, mas com inteligência, tá? É uma carta que fala inteligência emocional, uma carta de inteligência emocional, a carta da força, de autorregulação emocional, de você entender o que está acontecendo, entender como você está se sentindo e direcionar a sua mente para pensamentos e atitudes que façam você entender que está tudo bem. Não, é isso mesmo, estou instável, estou inseguro, não, mas é assim mesmo. É porque eu estou num processo de transição. Daqui a pouco eu vou me sentir melhor, daqui a pouco eu vou me sentir mais estável, daqui a pouco eu vou entender melhor, daqui a pouco eu vou fazer melhor. E isso vai te trazer crescimento, vai te trazer expansão de sabedoria também, tá? De você entender melhor sobre como você lida consigo mesmo, como você opera a si mesmo. Você que é o comandante de si mesmo. E para isso você precisa começar a entender como você funciona, que botão serve para o quê, né? Dando aqui, fazendo uma analogia aqui, como se fôssemos uma nave, né? E nossa consciência que opera essa nave. Se eu não entendo como essa nave funciona, como eu funciono, né? Se eu não entendo o que eu estou sentindo, se eu não entendo os meus mecanismos, os meus gatilhos, eu simplesmente vou estar ali deixando a nave fazer o que ela quiser, ela ir para onde ela quiser, sem rumo, né? E aí isso pode acabar bem ruim, porque eu não vou conseguir ir para onde eu quero se eu não estou conseguindo direcionar a mim mesmo para ir para onde eu quero. Então a gente precisa ter esse interesse em autoconhecimento, é uma necessidade para a pessoa que quer vivenciar uma realidade mais abundante, mais próspera, mais edificante, expansiva, né? Para a pessoa que quer crescer, ela automaticamente, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que cair para a real, né? Ela vai ter que cair na real de que ela precisa se conhecer melhor, ela precisa se entender, ela precisa entender como ela funciona, ela precisa aprender a lidar com ela mesma, aprender a lidar com as emoções dela, aprender a lidar com os medos dela, né? O autocontrole também se trata de você dominar os seus medos, né? Não é você extinguir o medo, como eu te falei, o medo tem uma função, tudo tem uma função. O seu medo é um mecanismo de proteção, mas até certo ponto, passou de certo ponto, se ele te domina, você não faz mais nada. Você não realiza nada, você não sai do lugar, você vai ficar extremamente infeliz, né? Se achando um nada também, achando que você não é capaz de nada, quando na verdade você tem muito, muito, muito talento, muitas habilidades, só que tudo isso está aprisionado pelo medo. O medo não te deixa se movimentar, não deixa você agir, não deixa você explorar a si mesmo e nem o mundo, e nem a vida, nem o que a vida tem de bom para te oferecer. Bom, então eu acho que é isso aqui, amados. Então, assim, não resistam à mudança, aceitem a mudança, vejam a mudança como uma grande oportunidade de melhoria, de sucesso, de mais vida, de mais vivacidade, de mais alegria, de mais experiências boas, de mais valor, de mais reconhecimento, de mais clareza, de mais luz para a sua vida mesmo, mais energia, mais vida para a sua vida. Tá ok? Gratidão imensa pela sua presença aqui. Caso essa leitura não tenha ressoado totalmente com você, você pode olhar as outras duas leituras também, ou até mesmo se ressoou e você também quiser ver as outras duas leituras, provavelmente lá podem ter mensagens para você e para o seu momento agora também, tá ok? Eu peço que você deixe seu like, é a forma como você contribui para o canal crescer, tá? Como a gente troca energia aqui também. E que se você deixe seus comentários aí também, do que você achou, o que ressoou com você na leitura, me conta um pouquinho sobre você também, que eu vou adorar ver os comentários e assim que puder vou responder todos também, tá bom? Gratidão e nos vemos até a próxima leitura. Até! Vamos lá então para o pessoal que escolheu a imagem de número 3. Vou começar aqui tirando um direcionamento com o tarô de Osho. Peço que você continue respirando profundamente, lentamente,
para que você esteja mais receptivo para a leitura, isso acalma o fluxo de pensamentos, te traz para o aqui e agora. Carta da voz interior. Já caiu essa, eu já vou deixar essa. Vamos tirar mais uma aqui com o oráculo dos 7 chakras, mais um direcionamento. Carta do alto valor. Aqui um desafio, um conselho, desafio, aquilo que tem que ser enfrentado, trabalhado nessa situação, com o baralhinho cigano. Carta da lua. Vamos tirar aqui com o tarô um aspecto mental, emocional, material e espiritual dessa situação, começando pelo aspecto mental. A carta da torre. Nossa, saiu essa carta também na leitura de número 2, dessa mesma posição. Agora, aspecto emocional. Nossa, mas gente, hoje as 3 leituras, as 3 foram pautadas em mudanças grandes, mudanças que, se não estão acontecendo, vão acontecer. A vida é mudança, mas eu sinto assim, mudanças bruscas, mudanças grandes, para esses 3 grupos de pessoas. Aqui nós temos na posição do campo emocional a carta da Rainha de Espadas. No campo material, nós temos um 5 de copas. Campo espiritual de ação, um 4 de copas. Então aqui nós temos claramente uma situação de um rompimento, de uma ruptura, de uma desestruturação, de uma torre, né, que veio abaixo. No campo mental nós temos alguém que está se sentindo devastado, tá? Isso pode ser o fim de um relacionamento, um trabalho que não deu certo, uma demissão, ou enfim, tá? Um projeto, mas eu sinto aqui para a maioria das pessoas que é algo, não, né, para a maioria das pessoas que nós estamos aqui de diferentes casos, mas para o maior grupo de pessoas que está se conectando com essa leitura, é com relacionamento, tá? Então, um namoro, um casamento, ou enfim, uma relação que você estava construindo, que você estava botando muita expectativa. Então, essa carta da voz interior, que também é a carta da sacerdotisa, ela nos traz esse momento, que é um momento de silêncio, é um momento de eu me autoconhecendo, eu tentando entender por que isso aconteceu comigo, por que aconteceu da forma como aconteceu, como eu estou me sentindo, como eu lido com tudo isso que eu estou sentindo agora, como eu lido comigo mesmo. É uma carta que, num momento de ruptura, ela significa um recolhimento para eu me encontrar, para eu me cuidar, para eu tentar me entender, para eu buscar formas, buscar conhecimento, buscar práticas até mesmo. Também é uma carta que fala de espiritualidade, então aqui eu sinto talvez você buscando nesse momento atividades, pessoas, livros, enfim, coisas relacionadas a autoconhecimento e espiritualidade para você poder lidar com essa questão. Se você não está fazendo isso, esse é um conselho que eles estão te dando aqui, tá? Você pode buscar ajuda nesse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, terapia, psicanálise, enfim, vai depender do que ressoa com você, do que você sente. Né? Eu sinto que você já está sendo guiada internamente, nós todos temos um guia interno, só que muitas vezes a gente não consegue ouvir, né? A gente não consegue perceber o que está sendo dito, os sinais que estão sendo mandados para te auxiliar nesse momento. É uma carta de cura também, tá? De cura do feminino também. Aqui eu sinto que não necessariamente seja a mulher, tá? Todos nós temos energia feminina, pode ser um homem aqui também, mas é a cura sentimental. Uma cura emocional que precisa ser feito aqui. Então esse é um momento onde você precisa ter paciência com você mesmo e não necessariamente que você precisa viver isso que você está sentindo sozinha,
tá? Mas sim, também se trata de aprender a lidar consigo mesma, aprender a lidar com as suas emoções, aprender a se curar também sozinha. Mas talvez nesse primeiro momento você precise de ajuda de outras pessoas, você precisa de leituras, de lugares, grupos que possam te ajudar e possam fazer você entender melhor sobre a questão dos relacionamentos. Eu sinto aqui alguém que talvez não seja a primeira vez, tá? Talvez isso já tenha acontecido, essa ruptura já tenha acontecido ou possa vir a acontecer ainda para você. Mas eu sinto aqui alguém que está bem machucado, que está bem desesperançoso, até eu diria, tá? Negativo com relação à sua vida amorosa. Talvez nesse momento é como se você tivesse sem perspectiva, tá? Tem uma certa frieza, uma certa racionalidade de alguém que precisou cortar com uma situação, que precisou deixar para trás uma situação que a feriu muito, né? Que foi muito difícil. E precisou adotar uma postura de racionalidade diante de muito sentimento, né? Precisou passar por cima do que sentia para poder seguir adiante, né, com essa queda aqui, desse relacionamento, ou enfim, dessa situação. Depois aqui também nós temos no campo material, uma carta do 5 de copas, que é alguém que está profundamente machucado e triste ainda, muito triste ainda, somente conseguindo focar no que perdeu, né, não está conseguindo ter uma visão positiva do que tem ainda para diante, das oportunidades que podem vir adiante, das possibilidades futuras, de outros relacionamentos. Por quê? Porque é como se essa pessoa ela estivesse querendo entender por que isso aconteceu dessa forma, né? Porque eu sinto aqui que foi algo inesperado. Foi algo que não foi facilmente, não foi algo que foi dando muitos sinais, foi algo que aconteceu de uma forma brusca, repentina. Pode ter sido aqui até um acontecimento assim, envolvendo agressividade, violência, não necessariamente, tá? Para todo mundo, mas envolvendo muita dor, tá? Envolvendo um processo assim, bruto, tá? De uma forma bruta, que foi bruto para você emocionalmente, tá? Então aqui nós temos nesse momento essa necessidade de recolhimento, de entendimento, de autoconhecimento, de espiritualidade, de você conseguir olhar para além do sofrimento. O que esse sofrimento, por que isso está acontecendo comigo? O que esse sofrimento está querendo me ensinar? Porque tudo que a gente passa aqui está nos trazendo informação. Está trazendo para nós informação sobre nós mesmos, né? Tudo que a gente vivencia é um espelhamento daquilo que nós somos dentro. Então, o que isso está querendo me ensinar, me revelar? Essa também é uma forma né, mais sábia, digamos assim, embora seja muito difícil, de lidar com acontecimentos que são diferentes daquilo que a gente gostaria. A gente, ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar se vitimizando, né? Nossa, mas não acredito que isso aconteceu comigo, porque eu não aceito, porque né, não poderia ter sido assim comigo, ao invés de negar, né? Negar a realidade como ela está acontecendo, perguntar o que essa situação está querendo me trazer, porque tudo, né, embora seja difícil para a gente lidar com isso, tudo que acontece de ruim traz algum benefício também, assim como todo benefício também tem um fardo, e todo fardo tem um benefício. Então aqui a gente precisa ter esse olhar mais espiritual, mais profundo, tá? Mais sensível a respeito da nossa vida. Esse olhar além da narrativa, além do enredo da minha realidade, eu preciso ter um olhar além. O que é essa situação? O que a vida está querendo me trazer de experiência, de conhecimento, de fortalecimento? A gente sabe muito bem que o sofrimento também é um mecanismo de aprendizado, né? Querendo ou não, são esses acontecimentos que fazem com que a gente adquira mais capacidade, a gente reconheça, inclusive, né, o que já está dentro da gente, de capacidade, de força, de possibilidade de recriar a nossa vida. Aqui eu sinto alguém que está num processo de transição. Eu sei que é difícil, mas eu peço que você tenha paciência com você mesmo, que é um processo de transição, vai passar, isso vai mudar, daqui a pouco você vai estar vivenciando algo que você vai estar experienciando novos prazeres, novos saberes, novas experiências, como tudo tem um fim, né? Tudo tem um ciclo,
que se fecha, e a maioria de nós, né, se não diria todos, tem muita dificuldade de lidar com o encerramento de ciclos, com as mudanças repentinas que a vida nos coloca. Então aqui nós temos alguma questão do passado, né, a carta da Lua fala de ilusões também, fala de um momento de talvez de tristeza, de melancolia, de coisas do passado. Aqui pode também falar de padrões, tá? Padrões padrões inconscientes. Talvez não seja só, não tenha sido só um acontecimento isolado essa torre. Você já tenha vivido várias torres na sua vida, né? A maioria de nós vive muito mais que uma, né? A gente vivencia muitas torres. Mas aqui eu sinto na questão do relacionamento. Talvez você tenha aí tido relacionamentos sucessivamente conflitantes, dolorosos, que terminam de uma forma totalmente diferente, ou que terminam, que se desenvolvem de uma forma muito contrária à que você gostaria. Então, talvez, eu não sei se você já está reconhecendo, ou se você pode vir a reconhecer, que tem um padrão inconsciente de sofrimento nos relacionamentos, que pode ter raízes na sua infância, de traumas de infância, de coisas que foram vivenciadas, absorvidas e programadas na nossa infância. E a gente vai repetindo esses padrões ao longo da vida até que a gente se conscientize que existe ali um padrão e a gente comece a trabalhar para mudar este padrão. E a gente sabe que a gente muda padrão. Mudança de padrão envolve mudança de hábito, mudança na forma de pensar, mudança na forma de sentir. E isso tudo existem práticas de meditação, existem vários exercícios com base neurocientífica que fazem com que a gente consiga trabalhar na mudança de padrões. Então, eu sinto aqui uma busca, tá? Você precisa começar a buscar o que eu posso fazer agora, que ferramentas, que ensinamentos, que coisas podem me ajudar a mudar este padrão, se é que existe aqui realmente um padrão, essa forma de se relacionar, que sempre acaba sempre acaba sendo tão doloroso. Eu sempre acabo me sentindo, né, tão desapontada, tão frustrada. Aqui também nós temos na carta da ação, né, na carta do espiritual, um 4 de copas. O 4 de copas é uma carta de tédio, de frustração também, de ficar remoendo as coisas que aconteceram no passado e não conseguir ver as oportunidades que estão se apresentando no agora. Então a pessoa não está conseguindo mais ver nada de bom, ela está simplesmente focada no que ela perdeu, no que deu errado, ela está ali numa lamentação, é uma carta de estagnação também, no emocional. Então aqui eu sinto, nesse momento, tá, a pessoa com quem eu estou falando, o grupo de pessoas com quem eu estou falando, está sozinha, houve uma ruptura, é uma pessoa que não está, nesse momento, pensando em se relacionar de novo, porque está muito machucada ainda, está muito desconfiada, está muito desesperançosa, está até mesmo mais fria, racional, analítica, e eu sinto que realmente esse é um momento para você se recolher, tá? E lá na frente, você tem sim a possibilidade de conseguir um relacionamento muito melhor. Só que primeiro isso aqui precisa ser trabalhado, o alto valor. Então aqui nós temos essa carta do alto valor, a necessidade de alto amor, merecimento. Então é como se você inconscientemente buscasse relações ou situações que sempre fazem com que você não se sinta prioridade, que você não se sinta valorizada, que você não se sinta amada, que é como se realmente você estivesse programada desta forma, tá? É um padrão programado, é uma programação que faz com que você acabe inconscientemente buscando pessoas que vão agir dessa forma com você, de forma que você não se sinta profundamente amada. Por quê? Porque esse trabalho inicialmente precisa ser feito em você, de você com você. Você tem que mudar essa programação, conseguindo se amar sem estar com alguém, primeiramente, tá? Como eu posso fazer isso estando nessa situação aqui, né? Talvez você não esteja com energia, não esteja vendo possibilidades. Então aqui eu sinto que você vai precisar buscar, tá? O que eu posso fazer nesse momento para me sentir melhor comigo mesma? O que eu posso fazer? Eu sendo minha melhor amiga, eu sendo a responsável por me dar amor. Nós somos a primeira e a mais importante pessoa que precisa se dar amor. Se dar amor através de quê? Através de gestos, através de escolhas. Escolhas que eu faço que eu sei que vão fazer bem para mim.
Então, se eu sei que eu preciso buscar autoconhecimento, meditação, informações de neurociência, terapias, enfim, se eu sei que eu preciso disso nesse momento, que isso é um autocuidado, que isso é uma atitude de me ajudar, eu sendo minha melhor amiga, eu sendo meu amor, meu próprio amor, eu direcionando, eu tirando este foco desta necessidade de receber validação, de receber amor do outro e trazendo essa necessidade para mim mesmo. Eu me dando, eu me responsabilizando por me dar esse amor. De que formas que você pode se dar esse amor? Você precisa se abrir, tá? Você precisa parar de focar excessivamente no passado. Aqui nós temos essa carta do passado, alguém que está só ali revirando, ruminando memórias e vivenciando novamente aquela mesma dor todo dia. Eu sei que isso é um processo complicado, porque a mente ela vai trazer, ela fica trazendo aqueles conteúdos do passado, ela fica trazendo aquelas cenas, aqueles cenários, aquelas lembranças que vão fazendo a gente se sentir mal, né? Então a gente fica trazendo o passado para o presente e não consegue simplesmente vivenciar algo novo, vivenciar uma nova sensação. Para sair disso, você vai precisar realmente agir, tá? E eu sinto aqui que o melhor caminho para você começar é buscando autoconhecimento. Práticas de meditação, como eu disse, autocuidado, exercícios, yoga, terapias, vai depender do que está ao seu alcance, tá? Existem, inclusive se você é uma pessoa que não tem grana nesse momento para investir nisso, existem 1000 formas gratuitas de você fazer isso através de vídeos do YouTube, através de buscar materiais na internet, tem sites, tem blogs, tem muita informação, tá? Tanto em vídeo, quanto em texto, quanto em livros, enfim, áudios, podcasts. Tudo isso vai te munir de informação, de conhecimento, vai te ajudar a você começar a entender como eu posso ser a minha melhor amiga neste momento, como eu posso me dar amor, como eu posso me dar amor, porque só você pode realmente, de fato, se dar o amor que você necessita. E aí o amor dos outros vem como uma consequência ao amor que você já se dá. Então, assim, nossa relação com a gente mesmo é a base. Todas as outras relações, elas vêm como ramificações desta base. Você precisa nutrir essa base. É difícil? Gente. Eu sei que ainda mais quando a gente teve um trauma, que eu sinto até uma questão de trauma também, tá? Então, talvez sim, você precise de ajuda de outras pessoas, tá? De profissionais, terapeutas, ou até mesmo autores de livros, pessoas que já têm mais conhecimento sobre você, mais conhecimento que você sobre a questão do amor, do se amar, do como eu me trato melhor, como eu faço escolhas melhores para mim. Como eu posso hoje, tá? Não é ficar pensando também tanto a longo prazo, é hoje. O que eu posso fazer hoje por mim? Nem que for para me sentir um pouquinho melhor. De coisas simples, atitudes simples. Eu posso me alimentar melhor, posso sair para fazer uma caminhada, posso assistir uma aula aqui de autoconhecimento, posso ir num grupo espiritual, né, para me sentir melhor, para fazer uma limpeza energética. Enfim, estou dando aqui exemplos. Mas é muito amplo e vai depender do que você está disposta. Só que aqui claramente existe uma estagnação emocional, existe muita tristeza, mas também aqui no campo emocional saiu essa carta da Rainha de Espadas, que além de significar alguém que está machucado, alguém que está analisando, alguém que está refletindo, é alguém que realmente está. É alguém que precisa, nesse momento, usar a sua inteligência, a sua racionalidade para poder se ajudar, tá? Então, busca de conhecimento, busca de entendimento. E aí, isso, como eu te falei, você pode fazer de infinitas formas. Então, esse momento é sim um momento sagrado, tá? Que embora na hora que a gente está vivenciando isso, a gente só vê o lado ruim, mas tudo tem uma função na nossa vida. E isso está te preparando para uma relação maior, para uma relação melhor, para uma relação mais profunda com uma outra pessoa, para uma relação mais verdadeira, para uma relação realmente mais, num sentido mais profundo de amorosidade. Talvez não tão superficial como você pode ter vivido até esse momento, não por uma questão de necessidade, né? Porque quando a gente não entende ainda como a gente se cuida, como a gente se ama, a gente está sempre esperando isso vir do outro.
seja namorado, seja familiar, seja amigos, a gente sempre está esperando que o outro nos reconheça, que o outro reconheça o nosso valor, que o outro goste da gente para a gente se sentir valorizado, para a gente se sentir alguém. Essa carta também é uma carta que fala, olha, ocupe o seu lugar no mundo. Você não precisa da permissão de ninguém, você não precisa da aprovação de ninguém, do amor de ninguém. Logicamente que a gente quer, né? Mas a gente não precisa do amor do outro para se sentir bem com a gente mesmo. A gente pode e deve sim aprender a conquistar isso sozinhos, porque a probabilidade de alguém que já tem um senso de auto-amor, de auto-valor, que já se trata bem, que já faz escolhas boas para si, que já entende um pouco melhor sobre si mesmo, de como lidar com as suas emoções, né, de escolher coisas mais elevadas para si. A pessoa que ela tem esse auto-amor mais estruturado, ela automaticamente, ela atrai, ela acessa possibilidades de relacionamentos muito mais equilibrados, muito mais satisfatórios, muito mais estruturados, mais estáveis, que realmente podem dar frutos muito maiores, muito melhores para você. Tá? Então aqui existe sim para você uma possibilidade de mudança muito grande no seu campo emocional. Eu vejo aqui o início, tá? É um processo difícil, mas muitas coisas iniciam dessa forma, muitas mudanças positivas se iniciam com acontecimentos negativos, dolorosos, mas é para uma mudança muito benéfica no campo amoroso da sua vida, tá? Eu sinto aqui que se você realmente abraçar-se, abrace-se e entenda que você é a principal figura agora que precisa se acolher, que precisa se dar amor, que precisa buscar conhecimento, entendimento, habilidades, práticas, coisas que você pode se munir, se enriquecer a sua vida interior para você conseguir mudar de vez esse padrão da sua vida amorosa para algo muito melhor, para realmente vivenciar futuramente uma relação amorosa de verdade, e não de necessidade, não de falta, e não de decepções, de traumas, de dependência, tá? Então aqui eu sinto que embora seja realmente algo muito doloroso, que é um presságio de uma mudança muito grandiosa e benéfica para você, para que você realmente consiga vivenciar aquilo que você gostaria no campo amoroso, no campo dos relacionamentos. Bom, eu acho que é isso hoje, tá? Te desejo muita força para você lidar com esse processo. Muitos de nós, mais cedo ou mais tarde, passam por esse processo, que é extremamente importante para o nosso amadurecimento, crescimento e expansão. Então, a gente precisa, para melhorar o grau, né, de experiências da vida amorosa, a gente precisa passar por certas experiências dolorosas no setor amoroso, para a gente poder ter um entendimento maior do que nos move, de como a gente está lidando, de como a gente está se relacionando com a gente mesmo, tá? E lembrando que a relação com os outros é uma extensão, é um espelhamento da relação que nós temos com a gente mesmo. Então, essa relação com você mesmo é a primeira coisa, é a base, ela precisa ser trabalhada. A partir do momento em que você conseguir atingir certo grau de auto-amor, de satisfação, estando só, você consegue também co-criar, acessar possibilidades de relacionamentos muito mais satisfatórios, com muito mais amor, com muito mais satisfação, muito mais harmonia. Tá ok? Gratidão a você pela sua presença aqui hoje. Peço que você deixe seu like para ajudar o canal a crescer. E também deixe seus comentários, me diz se ressoou com você. Caso você ache que a leitura não tenha ressoado tanto assim com você, você pode olhar as outras duas leituras também, porque se você está nesse vídeo, certamente tem alguma mensagem ou mais de uma mensagem aqui que pode ser muito útil, que pode te ajudar muito nesse momento, trazer insights, clareza, entendimento e capacidade de ação para poder efetivar as mudanças que precisam acontecer, tá? Gratidão e a gente se vê na próxima leitura. Até!